Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa palestra pela internet também receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início então à nossa atividade desta quinta-feira. Primeiramente, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta oportunidade de aprendizado, de bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos, para aqueles que estão em seus lares, também para os irmãos desencarnados que se achegam aqui até a nossa casa para receber o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. Que ao final da atividade de hoje, cada um de nós possa levar um pouquinho dessa luz, dessa paz, dessas bênçãos para os seus lares, para os familiares que lá estão presentes, animaizinhos para quem tiver. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensas, eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, como a gente está numa casa nova, né? Então está sendo muito comum a gente receber pela primeira vez alguns palestrantes, alguns que já estiveram com a gente em outras oportunidades. É o caso do nosso amigo Eduardo Ferreira, primeira vez aqui no nosso novo ambiente. Então, Eduardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, boa noite. Bom, uma alegria enorme estar aí com vocês novamente. Esse ano não tinha tido a oportunidade de falar aqui na casa ainda. Então, trazendo um tema para vocês hoje, que é muito comum a gente comentar na casa espírita, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ou também a lei do karma. Para quem quer chamar de lei do karma, todos nós temos o nosso karma. E entendemos que precisamos, nesse karma, tratá-lo. E é isso que eu vim falar com vocês hoje. Fazer uma jornada sobre as obras básicas do Espiritismo, sobre karma, evolução e, além da evolução, a graça dos novos começos, dos recomeços. Por quê? Sempre é tempo de nós recomeçarmos, de nós mudarmos as nossas atitudes, as nossas visões, a nossa forma de tratar o próximo. Então nós sempre podemos ter essa nova atitude perante a vida, perante a nossa existência. Já que estamos nesta encarnação, para quê? Para evoluir, então por que não ter essa oportunidade de recomeçar também? Só que recomeçar com inteligência, recomeçar com sabedoria, com discernimento. Quando a gente fala de causa e efeito, todos nós, em determinado momento da nossa existência, plantamos algo. A gente planta desde a nossa juventude, da nossa infância, a gente vem plantando sementinhas da nossa evolução. E quando chegamos agora na fase adulta, estamos tendo a nossa colheita, certo? Porém, a nossa colheita está sendo boa ou está sendo má? Vamos refletir sobre isso nessa noite e como nós podemos transformar tudo isso, tirar os aprendizados de tudo isso? E o que é a lei de causa e efeito? Ela é chamada a grande lei, a lei do karma, a lei de ação e reação, lei da compensação. Ela estabelece que toda ação gera uma consequência equivalente. Um exemplo, tenho amor por alguém. O que eu vou receber de volta se eu estou plantando amor? Muitas vezes eu recebo ingratidão.
Mas a gente está plantando o amor. Independente do que a gente receba, nossa, né, a nossa meritocracia é receber o amor de volta. Tá certo que isso não funciona 100% assim, seja no plano físico, moral ou espiritual. E quando nós falamos de consequência equivalente, nós não estamos falando de punição, mas de equilíbrio e justiça perfeita. Eu não posso plantar não posso plantar abacate e querer colher laranja. Não tenho como fazer isso. Se eu quero colher abacate, se eu estou plantando abacate, eu tenho que plantar abacate. Se eu estou plantando laranja, eu tenho que colher laranja. Então é isso, em palavras mais simples, que a lei de causa e efeito nos dá. Ninguém pode escapar dessa lei. Né? Não é punitiva, como eu disse, mas ela é obrigatória. Todos nós vamos colher aquilo que plantamos, pois ela é administrada diretamente por Deus e pelos espíritos superiores. Não é ninguém que vai falar, olha, você vai colher isso porque você está plantando isso. Não. É a nossa consciência também. E no Livro dos Espíritos, na questão 962, diz assim: cada um será recompensado segundo as suas obras. Quer dizer, segundo o que tiver feito de bem ou mal. O mal que nós plantamos para o outro, aquela puxada de tapete que a gente quer dar no outro no trabalho, aquele olhar invejoso, aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, tudo isso a gente colhe também, porque nós estamos lançando energias para o nosso próximo. E essas energias, elas reverberam no universo e retornam para nós também. E na Gênesis, no capítulo 29, diz assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Não existe o acaso. O acaso é apenas o efeito de uma causa ainda não conhecida. Quando a gente fala, foi por acaso que eu conheci tal pessoa, foi por acaso que aconteceu tal coisa na minha vida, não existe isso. Tudo na nossa existência tem um fundamento. Esses acasos que nós não encontramos explicação para eles têm sim uma causa não definida, ainda não definida. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. Nós não conseguimos ainda olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que precisamos mudar, aquilo que fazemos de mal ao nosso próximo, ao nosso semelhante. A justiça divina e as provas da alma. Quem é que nunca passou por uma prova, nunca passou por uma expiação, nunca passou por uma dificuldade nessa existência? Todos nós já passamos. Passamos todos os dias. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Ninguém escapa de ter as suas provas. As provas são necessárias para quê? Para a nossa evolução. Mas que tipo de provas nós passamos durante o nosso dia? É aquele parente difícil, é aquele colega de trabalho que muitas vezes te tira do sério, é o filho, é o marido, é a esposa. Então, nós temos que evoluir. Nós temos essas provas para evoluir. E por que as provas, elas são individuais, porém elas necessitam de outras pessoas? Porque ninguém evolui sozinho. Para ter paciência, eu tenho que obrigatoriamente ter paciência com alguma coisa, correto? E geralmente é com uma pessoa. Ou com uma determinada situação que envolve uma outra pessoa. Então nós temos que entender por que nós sofremos e o que nos cabe compreender. Provas e expiações segundo o Livro dos Espíritos, questão 258. As dificuldades que encontramos não são castigos arbitrários, são provas que a própria alma escolheu antes de reencarnar
para superar faltas passadas e fortalecer virtudes ainda frágeis. Querendo ou não, lá na nossa memória, todas as nossas falhas de outras existências estão ali guardadinhas. Nós sabemos, no fundo, o que precisamos melhorar. Quais são essas provas que nós temos que fortalecer ainda? Essas virtudes que nós temos que melhorar nessa existência. No Evangelho, capítulo 5, diz que o sofrimento é o nosso mestre. Kardec ensina que o sofrimento é o grande mestre da alma. Por meio dele aprendemos compaixão, paciência e humildade, virtudes que não se adquirem sem tribulação. Você vê alguma pessoa ser humilde quando ela não precisa dos outros? Não. É no momento de dificuldade, é no momento de necessidade que nós enxergamos que precisamos sim uns dos outros para evoluirmos. E precisamos uns dos outros porque, como eu disse, ninguém evolui sozinho. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. E a lei de Deus é amorosa. A justiça divina nunca pune além do necessário. Todo sofrimento tem um limite, um propósito e um fim. Aquele ditado que Deus não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. E é assim mesmo. Ah, mas está difícil? Está difícil. Mas se está difícil é porque nós aguentamos. Nós conseguimos enfrentar essas situações. Deus, em sua bondade, sempre oferece ao espírito meios de regeneração. Não sou eu que estou falando. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 740. Regeneração, mudança, melhora, evolução. E qual que é o presente que Deus nos dá, proporcionando sempre que nós nos regeneremos, que nós melhoremos? É através da reencarnação. Nós estamos encarnados aqui, mas tivemos, enquanto espíritos antes de reencarnar, tivemos lá o nosso planejamento reencarnatório, que todo mundo lembra, né? Não é verdade? Todos nós lembramos aquilo que planejamos do outro lado? Não. Seria muito fácil se nós lembrássemos o que nós viemos fazer aqui nessa existência. O que nós viemos melhorar. Seria muito fácil. Ah, eu preciso melhorar minha paciência? Tá, minha paciência sim, mas e as outras virtudes que a gente vai adquirindo? Vai melhorando, vai evoluindo durante a nossa jornada. E cada vida, cada existência é uma nova chance concedida por Deus. Como que funciona isso daí? O espírito reencarna primeiro. Traz o mapa de seus débitos e talentos adquiridos em vidas passadas. Querendo ou não, está aqui. O que nós sabemos fazer, o que melhor nós fazemos, e todas os débitos de outras existências, eles estão aqui. Só que a gente não lembra deles. 2. Vive provas. Enfrenta situações ligadas às suas causas passadas, com liberdade de escolha. O que é essa liberdade de escolha? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, cada um de nós aqui, nessa noite, sabe o que é certo e o que é errado, correto? Nós temos situações que nos levam a escolher: faço certo ou faço errado? E aí a gente muitas vezes opta por fazer o errado. E aí a gente repete essa roda em outra encarnação. É lógico que Deus sempre nos dá a oportunidade desse recomeço. Se eu reconhecer que eu fiz o mal ao meu próximo, se eu me arrepender, se eu pedir perdão, só que não é aquele perdão, vou esquecer simplesmente. É aquele perdão onde você não sente mais mal com aquela pessoa. É onde você encara a você mesmo com mais fé, com mais
certeza de que você é uma pessoa melhor do que foi ontem. 3. Resgata ou agrava a prova. Olha só, agravar. Nós não queremos nunca agravar aquilo que nós pisamos na bola. Então a gente tem sim que resgatar, que melhorar, que evoluir. Pode quitar débitos pela caridade, pelo amor, ou criar novos pela má conduta. Quando a gente fala em caridade, o que vem a ser a caridade? Vamos lá, gente. O que é caridade? Vamos, gente. Alguém dá um exemplo. O que é caridade? Ajudar o próximo? Legal. O que mais? Como? Saber ouvir. Olha só. Vou colocar esse exemplo. Saber ouvir. A gente sabe ouvir o próximo? É muito difícil, porque a gente julga, nós somos seres em evolução, nós somos seres imperfeitos. E quando o irmão começa a falar de uma dificuldade que ele está tendo, nós, como bons espíritas que somos, já falamos, fez alguma coisa numa vida passada que está pagando isso. Sempre nós julgamos o nosso próximo. Nós não sabemos ouvi-lo sem esse julgamento. Quando a gente faz atendimento fraterno dentro da casa, geralmente vem aquelas pessoas e contando seus problemas, suas dificuldades, suas mazelas. E é difícil a gente ter um coração extremamente aberto para não julgar aquilo lá. Por quê? Porque a gente está vendo ali, muitas vezes, o que a pessoa precisa mudar, precisa enxergar. Ela sempre fala, vou citar um exemplo. A pessoa chega no atendimento fraterno, no caso que aconteceu já comigo. A pessoa chega, ela reclama de quem? Ela vai falar dela? Não, ela vai reclamar de toda a volta dela. Ela vai reclamar que o marido é assim, que a esposa é assim, que o filho, que o pai, que a mãe, que o cachorro faz isso, que o papagaio fala. Porque o meu vizinho faz isso, porque a minha tia faz isso. E ela? O que ela enxerga ali? O que ela se internaliza e precisa enxergar? Como que você vai falar para a pessoa se falar, o problema é você? A pessoa volta na casa? Nunca mais ela volta. Ela vai falar, não, esse negócio de espiritismo aí não é assim. Mas, querendo ou não, é. Porque qual que é a primeira coisa que, quando nós chegamos na casa espírita, a gente aprende, a gente escuta, que nós precisamos fazer? A tal da reforma íntima. O que é reforma íntima? É você olhar para dentro de si, entender e enxergar quais são os seus defeitos e quais as virtudes que você precisa melhorar. A gente faz isso? Não faz. Mas a gente pode, com isso, resgatar ou agravar os nossos débitos, né? E aí vivi a minha existência aqui na Terra, desencarnei. Vou chegar no plano espiritual, vou ser recebido pelo nós espíritas no umbral, a maioria. Não adianta a gente falar que vai para nosso lar, ser recebido por André Luiz. Não. A gente tem que entender que nós temos muito ainda que ir dar uma passadinha ali no umbral, muitos de nós. Nós temos que enxergar isso e ter humildade de saber que estamos sujeitos a isso sim. Aí chegamos no plano espiritual e vamos lá avaliar, o que fizemos nessa existência. Tem lá, vamos falar o que a gente vê aí nos filmes, nos relatos, aquele telão com tudo que a gente fez na nossa encarnação. Quem é que tem orgulho de ver tudo o que fez nessa encarnação?
Tem alguém que tem? A gente não tem orgulho. Mais ou menos, né? Porque a gente fez algumas coisas boas. A gente fez. Porque a gente fez também algumas coisas más, ruins. A gente prejudicou algumas pessoas. Fomos prejudicados? Fomos. Quisemos vingar-nos? Quisemos. Na maioria das vezes. Então a gente tem que entender que tudo isso faz parte da nossa existência. Aí, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos dá, chega assim e fala: meu filho, você vai ter uma outra oportunidade de corrigir tudo isso que você não fez nessa existência. E aí ele nos faz um novo plano reencarnatório. Nesse novo plano reencarnatório, a gente vai ter todo, espiritualmente falando, vai ter todo o conhecimento do que a gente pisou na bola aqui nessa existência e em outras, e vai planejar o que a gente precisa melhorar. Ah, fui uma pessoa que agi muito mal com meus familiares. Por que tem aqueles irmãos que são difíceis, aquele filho que é difícil? Muitas vezes são inimigos de vidas passadas. Né? Nós fizemos parte aí, muitos de nós que estamos encarnados hoje, estivemos encarnados nas cruzadas, estivemos encarnados na época da escravidão, muitos como senhores de escravos e assim por diante. Muitos de nós corremos atrás dos cristãos. Então nós estamos aqui para resgatar tudo isso que fizemos de mal lá atrás. E vamos ter outra oportunidade ainda de resgatar também, até nós chegarmos a espíritos puros. Alguns encarnados hoje se consideram espíritos puros, mas não são. Nós não somos espíritos puros, nós temos uma grande... O nosso caminho é longo, mas bota longo nisso, para chegar até o espírito puro. E aí nós escolhemos com orientação uma nova encarnação para continuar a nossa evolução. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 171, diz assim: se o espírito não aproveitou bem sua existência, pedirá ele mesmo nova encarnação que lhe permita reparar o mal que fez ou o bem que não fez. E a responsabilidade moral e o livre-arbítrio. Nós somos autores do nosso próprio destino. O livre-arbítrio, né? O espiritismo é explícito, não existe fatalidade no destino humano. O espírito tem liberdade de escolha em todos os momentos. Essa liberdade é o fundamento da responsabilidade moral. Se tudo fosse pré-determinado, não haveria mérito em fazer o bem, nem culpa em fazer o mal. A evolução pressupõe escolha consciente. Nós temos uma vaga ideia sobre o bem e o mal. Nós sabemos distinguir. Sabemos distinguir o que é o bem e o mal. Mas, no seu âmbito mais completo, sabemos realmente fazer essa distinção? É isso que nós precisamos dessa autoanálise. E aí no Livro dos Espíritos, questão 872 diz: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Em consequência, é sempre responsável pelas más ações que comete. As más ações, cada um de nós vai responder. E no Evangelho, no capítulo 5, cada homem colhe o que semeia. Aquele que semeia o vento, colhe a tempestade. Aquele que semeia o bem, colhe o bem. Ninguém paga pelo erro do outro. Cada espírito é o único responsável pela sua própria evolução. A evolução, ela é individual. Ela precisa sim, nós precisamos sim do coletivo, mas a evolução é individual. Eu não posso trilhar o caminho de ninguém, não posso trilhar o caminho do meu filho para a evolução dele, da minha filha, dos meus familiares. Não, cada um tem que trilhar o próprio caminho. E os testemunhos de André Luiz,
né? Recém-desencarnado, André Luiz encontra-se num plano inferior, ou seja, lá no umbral. Consequência direta da sua vaidade, egoísmo e descaso pelos que amava em vida. Sua trajetória em nosso lar é um exemplo vivo da lei de causa e efeito. Ele próprio admite que o ambiente que encontrou foi construído pelas suas escolhas terrenas. Do que André Luiz foi chamado quando despertou lá no umbral? Suicida. Ah, mas por que eu sou suicida? Eu não cometi suicídio. Eu não me matei, não tirei a minha própria vida. Espera aí. Existem várias formas do suicídio que a gente chama de inconsciente. O uso de substâncias, uso da bebida e assim por diante, acaba também sendo uma forma de suicídio. E o recomeço só se torna possível quando ele aceita a sua responsabilidade e começa a servir. Quando André Luiz reconhece que ele cometeu os seus erros, as suas falhas, as suas faltas, aí sim ele tem essa oportunidade de trabalho, de servir ao próximo também. E no Missionários da Luz, a reparação pelo serviço. Em Missionários da Luz, André Luiz acompanha equipes de socorro espiritual que auxiliam espíritos sofredores. Ele testemunha que muitos dos que sofrem no plano espiritual são almas que prejudicaram outros em vidas passadas. Mas também vê que a lei permite a reparação. Cada ato de amor genuíno apaga marcas de dívidas antigas e o espírito pode recomeçar do ponto onde se encontra. E detalhe, uma reflexão, o que André Luiz viveu não é exceção, é a regra para todo espírito encarnado ou desencarnado. Porque nós continuamos trabalhando e continuamos nos movimentando no plano espiritual. Muitos espíritos que estão aí desencarnados, que não sabem, que desencarnaram, continuam cometendo as mesmas falhas, as mesmas faltas. Então, em determinado momento, ele vai despertar e vai ter que reparar tudo isso que ele cometeu, que ele está cometendo. E aí vem o perdão e a misericórdia divina. A nossa lei é justa, a lei de causa e efeito, todas as leis divinas são justas, porém elas são amorosas. O Espiritismo nos ensina que Deus é essencialmente bom e justo, que nunca impõe ao homem mais do que ele pode suportar. Que o sofrimento tem sempre um fim, que o mal não pode durar eternamente, porque Deus quer que todos os seus filhos cheguem a Ele. Kardec também nos ensina que o arrependimento sincero é o primeiro passo para a reparação. Não adianta nada a gente falar assim, eu perdoo, mas eu continuo fazendo o mesmo erro. Eu continuo tendo a mesma atitude. Não basta sentir culpa, é preciso mudar o comportamento. Quando a gente sente culpa, a gente cometeu um erro com alguém, magoou alguém, machucou alguém, feriu algum ser próximo. A gente sente muita culpa muitas vezes, mas não adianta a gente sentir culpa se a gente continuar ali, enfiando o dedão na ferida. A gente continuar com as mesmas atitudes. É preciso que nós mudemos o nosso comportamento. E a misericórdia não anula a justiça. A misericórdia divina não cancela a consequência dos atos. Ela pode suavizá-las. Quando o espírito evolui pelo amor, a própria lei, sendo sábia, ajusta as provas à nova condição do ser. E aí, como eu falei, para a gente finalizar, da caridade. A caridade é a chave mestra do recomeço. Sem caridade não há salvação. E eu trouxe 4 tipos de caridade. A caridade material, que é socorrer o necessitado, com recursos materiais. Cada ato de generosidade é um pagamento de dívida temática de crédito e um crédito espiritual. Não se trata de comprar mérito, mas de amar na prática. Quando você ajuda o próximo com amor, quando faz a caridade com amor, você está tendo sim o seu crédito.
A caridade moral, que é uma das mais difíceis. Perdoar as ofensas, suportar com paciência as faltas alheias, não julgar, como eu falei há pouco. Jesus ensinou, perdoai para seres perdoados. A caridade moral desfaz os nós que a rudeza criou entre os espíritos. A caridade no pensamento. Os nossos pensamentos têm um poder tão grande, se a gente tivesse noção de tudo isso, do que o nosso pensamento é capaz de fazer, nutrir pensamentos de bem sobre todos, incluindo inimigos. Quem aqui ora pelos inimigos? Eu não. Eu já sou bem sincero, eu já falo, eu não. O pensamento é força, gera vibrações que voltam amplificadas ao emissor. Pensar bem dos outros é semente de paz. Por que eu falo que eu não oro pelos meus inimigos? Porque eu, particularmente, eu acredito que eu não tenho inimizade com ninguém. Agora, os outros comigo aí, eu deixo a cargo de cada um. E a caridade como lei suprema. A caridade, segundo Kardec, é a síntese de toda lei moral. Quem a pratica verdadeiramente, cumpre de uma só vez todas as outras leis divinas. E aí vem o recomeço, que nós fazemos o balanço da nossa existência e quando finalizamos a nossa vida corporal, fazemos esse balanço do mal ou do bem que praticamos. E os espíritos mais atrasados permanecem no espaço, onde erram até que encontrem nova corporificação que lhes permita pagar suas dívidas. Ou seja, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos, de plantar o bem, de fazer o bem por nós e pelo próximo, acima de tudo, que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. Cada manhã que a gente acorda, o que nós chamamos? Hoje é o meu presente. Ele não é meu passado e não é meu futuro, ele é meu presente. Olha o que Deus nos dá todas as manhãs, um presente para que nós possamos buscar a nossa evolução, buscar amar ao próximo como a nós mesmos, e o mais além eu vou. Jesus disse, amem como eu vos amei. Ame o próximo como eu vos amei. Meu convite é esse para vocês, para que a gente possa amar como Jesus nos amou, sermos caridosos, sermos pessoas cada dia melhores, sermos pessoas com pensamentos elevados. E nesse momento, para a gente finalizar, convido a todos a fecharem os olhos, a que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, aprendendo, buscando a nossa evolução, que é o caminho para que nós cheguemos mais perto de Cristo. Para finalizar, convido a todos a fazerem a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, dita não só com palavras, mas traduzida no nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Agradeço mais uma vez a casa pela oportunidade, pelo convite e espero que nós possamos nos ver em breve. Obrigado, gente.